alunos do sexto ano A, sexto ano B e sexto ano C. Hoje nós teremos a nossa videoaula número 11. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual resenha, tá? O que é uma resenha? A resenha ela é muito parecida com o resumo, tá? Resenha é você resenhar, é você fazer um resumo de um livro, de um filme que você assistiu ou que você leu. Mas o que é exatamente esse gênero textual? É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, né, um capítulo, um fio de um filme ou de uma peça de teatro, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, o gênero textual é uma resenha, que pode ser uma resenha resumo ou uma resenha crítica. E o tipo textual faz parte do tipo textual dissertativo. Por quê? Porque a principal função, o principal objetivo, a finalidade da resenha é informar o leitor. Esse gênero, ele mescla o resumo com trechos descritivos, porque vai descrever, quando você assiste a um filme, você vai fazer esse resumo descrevendo o que realmente aconteceu naquele filme. Então, nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto, originalmente resenhado. Por isso, é possível dizer que em toda resenha existe um resumo, porque você vai resumir o que você assistiu ou leu. Tradicionalmente, existem dois tipos de resenhas. Nós temos a resenha descritiva e a resenha crítica ou opinativa. Mas o que é essa resenha descritiva? É a que vocês irão fazer na produção de texto, a redação desse mês. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou do livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Então, nessa resenha descritiva, você vai apenas descrever os fatos que realmente aconteceram no livro ou no filme assistido. Já a resenha crítica, você vai assistir ou ler e depois vai opinar, vai dar a sua opinião. Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo argumentativa. Então, nessa resenha crítica, você vai resenhar, vai resumir o que você leu e depois você vai opinar, você vai dar a sua opinião acerca do livro ou do filme assistido. Só que este mês vocês irão fazer apenas essa resenha descritiva. Vocês irão fazer apenas o resumo. Nós vamos falar no grupo se vai ser um filme ou se vai ser um livro que vocês irão fazer esse tipo de redação este mês. Mas quais são as características desse gênero? Além da estrutura das resenhas descritivas ou críticas, é importante pontuar as seguintes características desse gênero. Toda resenha deve ter objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Então, quando você vai escrever a resenha, você deve escrever de maneira objetiva, ou seja, sempre em terceira pessoa, sem, nesse caso aí da resenha descritiva, sem opinar, sem dar a sua opinião. Se você assistiu, por exemplo, a um filme, o filme a que assistir fala sobre isso. Então, sempre em terceira pessoa. Isso
é objetividade, escrever de maneira objetiva, tá? Deve ser clara, deve ser concisa, a concisão também é uma das características. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois, sem haver a necessidade de acessar os originais resenhados. Então, essa concisão é você escrever de maneira clara, de maneira objetiva. Você deve ser conciso, escrever de maneira que o leitor entenda e sem muitos rodeios, que realmente você vá direto ao ponto, sendo conciso, sendo claro. Você deve utilizar um método. É importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo: o resumo e a análise de dados. Você deve ler, você assistiu a um filme, você vai observar, notar todas as informações importantes para poder você organizá-las no papel. E deve ser escrita na norma padrão da nossa língua. Para manter a clareza e a objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante de linguagem utilizada nas resenhas. Isso não significa, é bom lembrar, que se deve escrever de maneira rebuscada ou difícil nas resenhas. Lembre-se, a norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. É claro que você deve utilizar a língua culta, a norma padrão, que é a mesma coisa de língua culta, só que sem muitos rebuscamentos, sem escrever de maneira muito difícil. Você não pode utilizar muitas palavras sem que o leitor entenda. Você deve utilizar sim a língua culta, mas de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira concisa, para que o leitor entenda o que você quis dizer, tá? Qual é o passo a passo para fazer uma resenha? Para produzir uma boa resenha é muito importante você ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado ou filme. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias, porque muitas vezes, além de você assistir ao filme ou você ler, quando você vai ler um livro, você deve lê-lo 2 ou 3 vezes para que você entenda, para que você compreenda as informações necessárias para se produzir o texto. Quando você faz isso, você vai fazendo anotações do texto original durante esse processo de leitura. Você vai lendo e vai anotando as informações importantes. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costuma-se excluir exemplos ou repetições de conceitos. É claro que toda boa redação você deve evitar repetições, tá? Para isso, use pronomes, sobretudo os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, e utilize também palavras sinônimas, que são palavras que têm o mesmo sentido, para que o seu texto não fique muito repetitivo, tá? Então, observe todas essas informações antes de colocá-las no papel. É importante você construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida. Se vai ser descritiva ou se vai ser opinativa. E acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. Revisar o texto final da resenha, verificando se, de fato, todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Então, é um texto que não é muito difícil de ser produzido, é só observar o passo a passo, tá? Então, como é essa estrutura da resenha?
A resenha em si, você vai escrever neste mês a resenha descritiva. Então, o que você deve observar? Colocar o título na resenha, tá? O título centralizado, sempre no meio da linha. Você, é claro, pessoal, quando vocês forem escrever o texto, aqui vocês têm a linha, vocês têm a margem da folha de redação, que sempre quando a gente costumamos mandar uma folha numerada de 1 a 30 linhas, tá? Então, coloque o título na primeira linha, na linha 1, centralizada, você deixa a linha 2 sem escrever, comece o parágrafo na linha 3, tá? Comece o parágrafo na linha 3, sempre observando a margem do parágrafo. Porque você vai medir, vai começar a redação. Você vai meça, tá? Para começar o parágrafo, o correto é 1 centímetro, ó, 1,5 centímetro. 1,5 centímetro na horizontal, você vai observar 1,5 centímetro aqui da linha da margem, que corresponde a 1 dedo, tá? Então, vocês colocam o título na linha 1 centralizado, deixa a linha 2 sem escrever e já começa com o parágrafo, observando a margem na linha 3. Lembre-se que cada parágrafo, ele deve ter entre 5 a 8 linhas. Não pode ter menos de 5 linhas e o ideal é que seja até 8 linhas, entre 5 a 8 linhas, tá? Então, coloca o título na linha 1, você vai colocar a referência bibliográfica da obra, tá? Quem escreveu o livro, quem são os autores que escreveram o livro, quem são os autores que escreveram, que produziram o filme. Colocando alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada e aí nos parágrafos seguintes você vai colocar o resumo, vai sintetizar toda essa obra lida, tá? Toda essa obra assistida, tá bom? Então, nós vamos ter atividade no grupo de WhatsApp que será compartilhada com vocês para que vocês possam entender melhor o que é a resenha. Então, lembre-se, resenha é um resumo, tá? E ela pode ser descritiva ou crítica. A resenha descritiva, ela você vai apenas resumir o que está escrito no livro ou no filme. Já a crítica opinativa é aquela em que você vai, além de resumir o conteúdo lido, você vai dar a sua opinião. Então, lembre-se, escrevam o texto de vocês na língua culta, sendo claro, sendo objetivo, sendo conciso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre esse gênero textual resenha, que é o gênero textual resenha e faz parte do tipo textual dissertativo, tá bom? Qualquer dúvida, os professores estarão disponíveis nos grupos de WhatsApp para maiores esclarecimentos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.